Iniciando agora a sessão da tarde, são 3 pessoas que já labutam no tema há bastante tempo, e 3 apresentações distintas, né? O Narlon comenta sobre os regimes próprios de previdência, o Bernard sobre financiamento e o Paulo sobre disfuncionalidades do regime. Um ponto que eu vejo, quer dizer, que de repente pode unir tudo isso, que dentro dessas questões de financiamento, regime próprio e disfuncionalidade, a gente vê muita regra diferenciada para grupos diferenciados, né? Então, e isso é uma das grandes disfuncionalidades que, na minha perspectiva, existe, né? Tem regra diferenciada para funcionário, se eu sou funcionário público, tem uma regra diferenciada de quem não é, homem, mulher, dentro do próprio servidor público, do próprio serviço público, existe regra diferenciada militar, não militar, policial, não policial, bombeiro, o serviço público ou não professor, se é deficiente, se não é. Então, tem muita diferenciação e muita regra especial. Então, quando a gente vai, particularmente, até para a situação, não só do ponto de vista da concessão do benefício, mas também da contribuição. Então, se eu contribuo, eu posso contribuir como empregado, que aí tem uma contribuição diferente como autônomo, que tem uma contribuição diferente do empregado doméstico, que tem uma contribuição diferente do microempreendedor individual, dependendo da firma, se é filantrópica ou não, tem tratamento tributário diferente, se recebeu alguma isenção ou não, se vai ser sobre folha ou se vai ser sobre faturamento. Então, muita diferenciação, e a gente acaba numa situação, num mundo em que tem muito mais exceção do que regra, e dependendo da situação, principalmente se a gente for para estados e municípios, e principalmente estados, quem está na exceção é muito mais do que quem está na regra, né? Porque você pega professor, segurança, mulheres, quer dizer, compõe a maioria. Mas, bem, vamos dar início, formando aqui que cada palestrante vai ter um tempo de apresentação de até 17 minutos, a gente vai ter que fechar às 4 da tarde. Eu vou passar inicialmente, então, a primeira apresentação, vou botar aqui na ordem, para pedir ao Narlon para fazer a primeira apresentação. Narlon, 17 minutos, eu te aviso quando estiverem faltando 3. Melhor. Só inverter, então. Posso pedir, então, para o desculpa, a minha apresentação. Pedir para inverter a apresentação, a primeira do Bernard, então. Bom, Bernard, 17 minutos, né? Tá bom. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre financiamento, que é do regime de previdência. Só falar, acho que todas as pessoas falaram de manhã, e mesmo as que estão na mesa hoje, entendem muito mais de previdência do que eu. Mas eu costumo olhar para o sistema tributário e tentar ver onde a gente tem distorções e olhar um pouco para o nosso modelo de financiamento da previdência social no Brasil. E olhando o modelo de financiamento do regime próprio de previdência, a gente vê que ele tem várias distorções que acabam desestimulando o emprego formal e prejudicando o financiamento do sistema de previdência. E essas distorções, elas valem tanto para o trabalhador de baixa renda como para aquele de alta renda. No caso do trabalhador de baixa renda, hoje de manhã já foi colocado que, obviamente, se eu tenho um benefício assistencial de um salário mínimo e se eu contribuir sobre um salário mínimo a vida inteira para a Previdência, eu também vou me aposentar com salário mínimo, é óbvio que eu tenho um regime que desestimula a contribuição. Na verdade, o problema é até mais sério, porque no Brasil a gente tem alguns casos em que o benefício de natureza assistencial pode ser melhor do que o benefício previdenciário. Então, eu vou dar um exemplo. Pega um casal de trabalhadores rurais. É muito comum que, num casal de trabalhadores rurais, os dois, o marido e a mulher, recebam um benefício de previdência rural, de um salário mínimo cada um. O homem aos 60 anos, a mulher aos 55. Ou seja, e sem ter contribuído nada na vida. Não precisam ter contribuído para receber. Aí eu pego um trabalhador urbano que ganha um salário mínimo, que contribuiu durante 30 anos para a Previdência, não conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, vai se aposentar aos 65 anos, ou seja, mais tarde, vai receber um salário mínimo, e a mulher dele não se habilita a receber o benefício da LOAS, porque a regra é de 1/4 do salário mínimo per capita. Ou seja, aquele que contribuiu 30 anos para a Previdência vai ter um benefício pior do que aqueles, tanto em termos de idade de aposentadoria, como em termos de valor de benefício, do que aqueles que não contribuíram nada. É óbvio que eu tenho um problema no desenho do sistema brasileiro, que resulta de uma mistura entre o previdenciário e o assistencial. Resulta basicamente desse problema. Em alguns casos, o efeito é até negativo.
Vou falar, ok, o efeito, experiência pessoal. Há uns 2 anos atrás, minha mulher queria contratar uma moça, uma empregada doméstica, que ela gostou muito, já é uma senhora, e a senhora, ela falou, olha, eu gostei muito dela, mas ela não quer ser registrada. Eu falei, como não quer ser registrada? Aí eu fui tentar entender. Ela falou, entendeu o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, a moça já estava há 20 anos trabalhando em São Paulo, como empregada, e já tinha o plano de mais 8 anos se aposentar como aposentada rural, na Bahia. E ela falou, não, eu tenho uma prima que contribuiu durante 2 meses para a Previdência e depois não conseguiu a aposentadoria rural. O modelo, não é, a distorção é tal, não é só que eu crio desestímulo para não contribuir, eu crio uma situação em que a pessoa não quer ser registrada como trabalhador formal, porque o benefício assistencial é melhor do que o previdenciário. Então, eu tenho um problema sério nas faixas de renda mais baixa. Para quem ganha um salário mínimo, honestamente, tem muito pouco ganho em contribuir para a Previdência. Agora, eu tenho problemas também para as pessoas de alta renda. Por quê? Porque a contribuição para a Previdência, a parte da empresa, se dá sobre o salário integral. O benefício que ele vai receber se dá sobre o salário de contribuição. Pessoas de alta renda acabam tendo um estímulo forte para não contribuir, porque o que ele vai receber em cima daquela contribuição, de fato, o custo daquele trabalho dele, não reverte para ela como benefício. E isto está, em grande medida, na raiz desse processo de pejotização de pessoas físicas virarem pessoas jurídicas, uma estrutura tributária brasileira que induz a que você se constitua como pessoa jurídica, porque você vai pagar muito menos imposto do que se você for pessoa física. Aliás, é o principal motivo para esse processo de pejotização. Eu tenho um terceiro problema, que é o fato de que a tributação da folha, além de ser a base da contribuição previdenciária, ela tem um monte de penduricalho que incide sobre ela, sistema S, salário, educação, etc., que incide sobre ela, que acaba onerando a folha sem nenhum benefício para o trabalhador direto. Obviamente, isso acaba aumentando o custo do trabalho formal e sendo mais um fator de desestímulo da formalização do mercado de trabalho no Brasil. Então, eu vou falar um pouco de cada um dessas situações, começando por aqueles trabalhadores de baixa renda. Quer dizer, como eu falei, a gente tem um regime que desestimula a contribuição. O que eu falei, o regime básico de contribuição, já foi falado hoje de manhã, o empregador paga 20% do salário total e o empregado paga de 8% a 11% do salário de contribuição. Dá 28% a 31%, no caso, quem ganha só um salário abaixo do salário de contribuição. Agora, como a gente tem um sistema que estimula pouco a formalização, o governo começou a criar uns puxadinhos. Então, vamos criar algum mecanismo para tentar estimular as pessoas de baixa renda a contribuir. Então, criou-se um sistema que diz que o contribuinte individual que opta por contribuir só sobre um salário mínimo e só ter o benefício de aposentadoria e não ter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, essa pessoa, inicialmente foi criada uma regra que ela poderia contribuir com 11% do salário mínimo, e depois, mais recentemente, foi criada, essa regra foi estendida de forma que o microempreendedor individual contribui sobre 5% do salário mínimo, ou também o segurado facultativo da família de baixa renda que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico. A dona de casa de baixa renda também pode contribuir sobre 5% de um salário mínimo para poder ter direito à aposentadoria. Agora, essas pessoas, elas não têm direito a se aposentar por tempo de contribuição, mas elas têm direito a todos os outros benefícios. Elas têm direito à pensão por morte, têm direito ao auxílio-doença, têm direito a uma série de outros benefícios que tem um valor também. Não é só o que você paga de contribuição para a Previdência, não financia só a aposentadoria. Financia uma série de outros benefícios, e esses outros benefícios são importantes também. E, neste caso, só valem para quem contribui. Então, de fato, estou dizendo, microempreendedor individual, você poderia se aposentar, você poderia receber um benefício assistencial de um salário mínimo, você está pagando, vai receber um benefício previdenciário de um salário mínimo, 65 anos de idade, não faz muita diferença entre um e outro, mas você está financiando outros benefícios. O problema é que esse modelo no meio gera uma série de outras distorções, até por conta do seu alto nível de enquadramento. Então, eu fiz aqui uma tabela, simplesmente peguei duas situações. Primeiro, uma pessoa que é um empregado de uma empresa e um microempreendedor individual. Eu arbitrei o valor da receita de forma que essa empresa não tem lucro. É uma empresa que opera sem lucro.
Então, tudo que ela fatura, a receita dela, quando eu tiro os tributos pagos pela empresa, tem uma remuneração bruta do empregado, essa remuneração bruta é um salário mínimo, R$ 880. E aí eu peguei um microempreendedor individual na mesma situação. Quando eu for olhar os tributos pagos dessa pessoa aqui que ganha R$ 880 como empregado, ele vai pagar, entre o que a empresa pagou e o que ele pagou, vai dar R$ 559. E o microempreendedor individual paga R$ 49. Aqui é um prestador de serviço. Paga 5% do salário mínimo, ou seja, R$ 44 para a Previdência, mais R$ 5 de ISS. R$ 49 ele está quite com todos os tributos. A diferença é de R$ 510, ou seja, o microempreendedor individual paga R$ 510 a menos que o empregado. Aí eu fui abrir. O que são esses R$ 510? R$ 70 é FGTS. Não, FGTS é uma renda diferida, mal remunerada, que ele vai receber no futuro, mas é uma parte da renda do empregado. R$ 262 é a diferença na contribuição previdenciária. Ou seja, a grande diferença entre o custo de um empregado formal e o custo de um microempreendedor individual é a contribuição para a Previdência Social. E, finalmente, os demais tributos, incluindo os tributos pagos pela empresa, imposto de renda, etc. e tal, dão mais R$ 177. Aí eu vou numa situação, que é a segunda tabela, o microempreendedor individual pode ganhar até R$ 5 mil por mês. A situação se repete. Um empregado que gera uma receita para a empresa de R$ 5 mil por mês no trabalho dele, vai ter uma remuneração bruta de R$ 3.200 e uma remuneração líquida de R$ 2.800. R$ 2.800. Vai pagar R$ 2.100 a mais que o microempreendedor individual, que quando fatura R$ 5 mil, paga os mesmos R$ 49 que aquele cara que ganha R$ 1.000. É absolutamente inacreditável. E, de novo, onde está a diferença? Uma parte pequena no FGTS, R$ 1.171 é a diferença nessa linha meio rosa que tem aí, é a diferença devido à tributação da folha. De novo, o grosso da diferença na tributação de um empregado formal e do tal do microempreendedor individual é previdência. Tá certo? Ou seja, o nosso modelo de tributação da previdência está um pouco na base dessas distorções que a gente gera nesses regimes simplificados de tributação, que não alcançam só pessoas de baixa renda, alcançam pessoas de alta renda. E aqui é o efeito inverso, aquele que eu falei. O problema é que a pessoa de alta renda contribui para a Previdência sobre um valor que ele não vai receber. Então, eu aqui peguei 3 situações. Um empregado de um emprego formal, uma empresa que gera uma receita de R$ 30 mil por mês para a empresa. A mesma coisa se essa pessoa for sócio de uma empresa de lucro presumido ou do Simples. Aí peguei tudo que tem que pagar imposto, a empresa e o empregado. Eu montei um modelo de forma que esse sócio da empresa do lucro presumido do Simples está contribuindo sobre o teto do salário de contribuição, ou seja, em termos de direitos junto à Previdência, ele tem exatamente os mesmos direitos que o empregado. Tá certo? Exatamente os mesmos direitos. Aí eu fiz a mesma conta, eu fui ver qual é a diferença de tributação do custo de um empregado e o custo de um sócio de uma empresa do lucro presumido do Simples. A gente tem um modelo no Brasil que estimula as pessoas a virarem empresas. Então, desses R$ 30 mil, o empregado paga R$ 15.600, a empresa do lucro presumido R$ 6 mil, e essa pessoa, isso aqui é o caso de um advogado, paga R$ 3 mil, R$ 3.100. Dessa diferença, de novo, o grosso, R$ 4.523, deve-se à diferença da tributação da folha. Ou seja, o grosso da diferença do custo tributário de um empregado formal e de uma pessoa que se constitui como empresa, como sócio de uma empresa do lucro presumido do Simples, é em função da tributação da folha. Outro elemento muito importante, um pouco menor, aí depende muito do nível de renda, é o imposto de renda à pessoa física. Não é o que a gente está olhando aqui hoje, mas se você pegar tributação da folha e imposto de renda à pessoa física, para uma empresa de lucro presumido, explica 100% da diferença entre a tributação de uma empresa de um empregado e a tributação do sócio de uma empresa. No caso do Simples, tem algum benefício adicional. Como eu falei, este modelo estimula a que pessoas se constituam como pessoas jurídicas e não como pessoas físicas. Isso tem que efeito sobre o financiamento da Previdência? Esse tem o efeito de desestimular o financiamento da Previdência. Pegando um pouco a coisa que o Marcelo falou hoje, de manhã,
Marcelo falou, olha, quando vamos olhar a questão da Previdência, a gente não tem que olhar só para a questão fiscal, tem que olhar também para a questão de justiça social e a questão de eficiência econômica, e eu concordo totalmente. Quando você olha para o sistema tributário, você tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer exatamente a mesma coisa. Este modelo daqui, além de ter um impacto fiscal bastante negativo, e um impacto muito negativo para o financiamento da Previdência, ele tem um problema a mais, que é um problema exatamente de eficiência econômica. Eu, em vez de montar a minha estrutura produtiva no jeito que ela é mais eficiente, eu monto ela do jeito que é menos custoso do ponto de vista tributário. Então, em vez de eu ser um sócio, eu ser um empregado numa empresa que tem vários advogados e que distribui trabalho de forma racional entre os advogados, e com isso o advogado está ocupado 100% do tempo, é melhor para mim eu ser o sócio de uma empresa do Simples, ficar 30% do meu tempo sem trabalhar, para poder pagar menos imposto. Ainda assim, a minha remuneração líquida vai ser mais alta. Ou seja, eu estimulo, em vez de estimular você a se organizar de forma mais eficiente, eu estimulo a economia a se organizar de uma forma que pode ser bastante ineficiente. Esse modelo daqui pode explicar uma diferença de 30% na produtividade, porque o sistema tributário me induz a me organizar de uma forma que pode ser menos produtiva. Não estou dizendo que estou dizendo que pode ser. Se eu, trabalhando por conta própria, sou mais eficiente do que trabalhando como empregado, não tem problema. Se eu não fizer distorção tributária, automaticamente a economia já me leva a me organizar como um trabalhador de conta própria. Agora eu tenho um sistema tributário que me induz a me organizar de um jeito que pode ser muito menos eficiente do que o sistema formal. Ou seja, nós temos um sistema tributário, um sistema de tributação da Previdência e um sistema tributário que conspira contra o emprego formal no Brasil e que acaba alcançando tanto o trabalhador de baixa renda como o trabalhador de alta renda. No caso de baixa renda, é melhor não contribuir do que contribuir. No caso de alta renda, é melhor virar empresa do que ficar no sistema tributário. Bom, aqui são os penduricalhos, não vou entrar muito, porque o pessoal aqui falou que a Previdência custa de 28 a 31, na verdade, quando eu boto os penduricalhos, custa bem mais caro. Custa de 26 a 31 só a parte da empresa, mais a parte do empregado, ou seja, de 34 a 42, mais o FGTS. Tá certo? Quer dizer, é um custo extremamente elevado em cima da Previdência. Bom, feito isso, e aqui é um ponto para discussão, não estou trazendo uma receita pronta, mas é uma sugestão para discussão. O que a gente pode fazer para superar essa situação? Eu acho que a gente tem basicamente duas mudanças importantes no modelo de tributação que conversam, tem que mudar junto com isso o modelo de concessão de benefícios que resolveriam esse problema. Primeira sugestão, tem que separar de forma clara o que é benefício assistencial do que é benefício previdenciário. Separar completamente o que é previdenciário do que é assistencial. Ao fazer isto, porque o fato é o seguinte, o Brasil já tem um grau de cobertura de benefícios previdenciários assistenciais para idosos que é um pouco mais de 90%. É isso, 90% da população já tem cobertura. Esse tipo, vou dar um benefício assistencial para todo mundo, no resto do mundo é muito caro fazer, no Brasil não, porque a gente já tem uma cobertura cavalar. Separa claramente. Isso aqui é assistencial, isso aqui é previdenciário. Benefício assistencial tem que ser financiado com uma fonte que não é a folha de salário. Tem que ter outra fonte de financiamento. Pode ser consumo, tipo IVA, qualquer incidência, tipo COFINS, não importa. Pode ser até o imposto de renda, não importa. Tem que ter alguma outra fonte de financiamento que não seja a folha de salários. Segundo, obviamente, eu entendo que os benefícios assistenciais têm que ser desvinculados do salário mínimo, porque a gente viu aqui, eu vou mostrar aqui um grafiquinho só, infelizmente, numa população que está envelhecendo, aumentar o valor real do que eu pago para as pessoas que recebem benefício assistencial não cabe no orçamento público do Brasil. Acho difícil na discussão política você baixar o valor atual de um salário mínimo, mas dizer, olha, a partir de agora, esse valor corrigido, mantido em termos reais, não é mais o valor de um salário mínimo. Vou estourar um pouquinho, viu, Marcelo? Mas tudo bem. E finalmente, a contribuição sobre a parcela dos salários equivalente, eu não estou dizendo que você deve desonerar completamente a parcela dos salários até esse valor assistencial. Suponho que seja R$880. Estou falando, os primeiros R$880 não tem contribuição para financiar o benefício de aposentadoria, mas ele tem que ter uma contribuição para financiar aqueles benefícios que a Previdência dá e a assistência social não dá.
como auxílio-doença, como não importa, a pensão por morte. Isso tem que estar financiado dentro desse modelo. Isso daqui é simplesmente para mostrar, isso aqui é simplesmente uma projeção que não é exatamente projeção, é simplesmente um teste de consistência. Eu projetei aqui 3 situações. Eu supus que a produtividade do trabalho cresce 2% ao ano e que o PIB é o crescimento da população em idade ativa vezes o acrescido crescimento da produtividade do trabalho. E aí fiz 3 hipóteses de crescimento do salário mínimo real. Uma, que ele cresce 2%, ou seja, ele cresce o mesmo que a produtividade do trabalho. Ou seja, eu estou passando para o salário mínimo o aumento da produtividade do trabalho. Nesta situação, a despesa previdenciária do regime geral de previdência passa dos 8% atual para 18% do PIB em 2060. 10 pontos de crescimento. Se eu dou 1% de crescimento anual real, vai dar 14%, e se eu der 0% de crescimento real para o salário mínimo, esse valor vai para um pouco menos de 12% daqui até 2060. O resto, aqui é mantido as regras, aqui são as projeções do Ministério da Previdência antes da regra 85/95, tá? É mais simplesmente para um teste de sensibilidade ao salário mínimo real. É mantido o modelo atual de vinculação de benefício, piso, benefício previdenciário e benefício assistencial ao salário mínimo, o impacto sobre o custo do sistema é extremamente elevado. Bom, a segunda diretriz para essa reforma da Previdência seria o estabelecimento de uma relação clara, se possível atualmente equilibrada, entre os tributos incidentes sobre a folha e os benefícios que vão ser financiados. Estou falando o seguinte, olha, a parte assistencial não estou contribuindo para financiar a Previdência. Agora, a parte acima disso, o que eu contribuo gera benefício. Obviamente, para poder fazer isso, eu teria que tirar os penduricalhos da folha de pagamento. Não vou discutir como é que você vai financiar eles, mas tira o sistema S da educação, vai encontrar outra base para eles. A contribuição deveria ser, a contribuição deveria ser limitada ao teto do salário de contribuição. Aquela parcela que eu tenho de receita hoje sobre a folha, acima do teto do salário de contribuição, deveria ter outra fonte de financiamento também. Por quê? Porque ao fazer isto, eu posso criar tudo que você tiver de contribuição vai estar financiando um benefício potencial que você tem a receber. Se for atualmente equilibrado, isso é igual a uma boa aplicação, a uma aplicação financeira. Eu crio incentivo para que as pessoas contribuam. O que não existe hoje. Hoje eu tenho incentivo para que as pessoas não contribuam, nem as de baixa renda, nem as de alta renda. Se eu estou falando o que você pagar vai te gerar benefício, quanto mais você pagar, por quanto mais tempo você pagar, mais benefício você vai ter, certamente eu mudo completamente o sistema de incentivo todo torto que eu tenho no sistema atual. Obviamente, isso pressupõe mudar a concessão de benefícios. Os benefícios, na hora de ser percebidos, seriam uma soma de uma parcela assistencial e outra parcela previdenciária. Volto a falar, assistencial não contributiva, a previdenciária contributiva. Na mudança, a parcela previdenciária dos benefícios seria calculada sobre as contribuições acima de um salário mínimo, ou seja, olhando para trás, como é que eu junto o sistema atual com o novo sistema? Eu olho para trás e falo, olha, tudo que você contribui até um salário mínimo, o que você contribui acima de um salário mínimo, vai te gerar um benefício acima do piso assistencial no futuro. E, bom, tem outras questões aqui, dá para pensar nisso como uma transição gradual, dá para fazer uma mudança rápida, não vou entrar em detalhes como poderia ser feito essa mudança. Como eu falei, as vantagens dessa mudança seriam ter um sistema mais racional de contribuição, um estímulo para a formalização do trabalhador, eu faço uma ligação clara entre contribuição e benefício, com isso, a pessoa pode optar, eu quero contribuir, vou receber, não quero contribuir, não recebo, ponto, simples assim. Eu consigo, mais ou menos, incorporar essas várias situações que eu já tenho hoje no Brasil, tipo microempreendedor individual, o que eu vou ter que contribuir sobre aquele valor de R$880 é só o necessário para cobrir os benefícios de risco, não cobertos pela contribuição assistencial. Tem uma vantagem grande, que é ajudar a racionalizar o Simples. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o nosso modelo de tributação de microempresas no Brasil Simples é extremamente distorcido. Na hora que eu desonerar bastante a folha de trabalhador de renda baixa, isso me ajuda a resolver um monte de problema no Simples, um monte de problema, racionalizar o Simples. E, finalmente, ajuda até do ponto de vista político. Porque eu estou falando o seguinte, olha, tudo bem, todos vinculando o salário mínimo, mas, em compensação, eu estou dando para todo mundo um benefício que é não contributivo.
eu estou desonerando a folha dos trabalhadores formais de baixa renda. Eu estou fazendo uma troca, tá certo? E isso acho que tem um valor político nessa discussão. Eu tinha uma coisa para falar sobre regimes próprios, mas como eu estou estourado de tempo, vou deixar para lá, tá bom? Obrigado. Okay. Obrigado, Bernard. Cumprimento ali do tempo, né? Te cobrando ali. Só para... Me identifica quem é a próxima apresentação, por favor. Eu acho que é do Narlon, só para... Narlon, ok. Então vou passar a palavra agora ao Narlon. Eu também vou fazer o controle de tempo, tá? 3 minutos eu aviso e quando terminar eu aviso de novo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer aí o convite feito pela Fundação Getúlio Vargas para o Ministério do Trabalho e Previdência Social estar participando deste evento. Vou procurar ser o mais rápido possível, né, na exposição para me ater aí esses 20 minutos que foram concedidos. E talvez a minha exposição seja um pouco diferente das que me precederam, porque eu vou tratar um pouco mais de uns aspectos práticos que nós temos em relação ao trabalho que nós desenvolvemos junto aos regimes próprios. Sei que temos aqui hoje alguns representantes de regimes próprios, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, né, de municípios do estado do Rio de Janeiro, que são conhecidos nossos, mas acredito que a maioria do público aqui é um público que não tem um conhecimento mais próximo a respeito dessa realidade dos regimes próprios, né? Então, procurei fazer a exposição para esse público que não está tão afeto, né, não é tão conhecedor dessa matéria, e é dessa forma, então, que nós vamos conduzindo. Tá, então a primeira parte da exposição nós vamos falar sobre alguns avanços que nós já conseguimos em relação aos regimes próprios de previdência social. Se nós formos voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que os regimes próprios, quando eles surgem lá no período anterior à Constituição de 88, eles têm algumas características marcantes. A primeira delas é que o principal benefício, que é o benefício de aposentadoria, ele não tinha natureza contributiva, né? Então, o servidor público tinha direito a se aposentar pelo fato de trabalhar um determinado período de tempo para o Estado. Então, era um benefício sem natureza contributiva, e isso nos traz até a realidade que nós temos hoje. A grande expansão que nós vamos ter dos regimes próprios, ela ocorre ao longo da década de 90, e essa expansão ela se dá em dois sentidos. Naqueles entes que já possuem um regime próprio de previdência social, como a União e os Estados, eu tenho aquele processo de adoção do regime jurídico único, estatutário, e aí eu migro, então, uma grande parcela dos servidores públicos que não eram estatutários e não estavam vinculados a regime próprio para dentro do regime próprio. Só para nós termos um exemplo, no caso da União, por exemplo, lá em 1990, eu tinha, do total de servidores da União, cerca de 150 mil que eram estatutários, outros 600 mil não eram. Quando eu adoto o regime jurídico único em 1990, eu trago todos esses servidores para dentro do regime próprio de previdência social. Esse modelo se reproduziu também nos estados. E nos municípios, eu vou ter o processo de expansão dos regimes próprios de previdência social ocorrendo dentro da década de 90 e, em geral, essa criação de regimes não sendo precedidas por estudos atuariais e por uma definição adequada das alíquotas de contribuição necessárias para que esses regimes fossem equilibrados. Então, esse é o histórico. E aí passamos depois para aquilo que nós alcançamos a partir da emenda número 20 de 98 e da emenda 41 de 2003 como avanços em relação aos regimes, né? Tivemos aí aperfeiçoamentos em relação às regras de benefícios. Você elimina umas distorções que existiam anteriormente, como a possibilidade de, no momento da aposentadoria, aquele servidor ter uma promoção, contagem de tempo de contribuição fictício, ausência de qualquer tipo de exigência de tempo mínimo dentro do serviço público. Então, uma pessoa poderia passar ao longo de toda a sua vida laboral trabalhando na iniciativa privada, contribuindo sobre uma parcela muito baixa, de 1, 2 salários mínimos,
e próxima já de se aposentar, prestar um concurso público para um cargo com uma remuneração de R$15 mil, e daí a 1 ano já se aposentar no regime próprio, então você vai eliminando essas distorções que existiam. Outro avanço que nós tivemos é a necessidade de observância do caráter contributivo. Então, todos os benefícios passam necessariamente a ter uma contribuição, inclusive a aposentadoria, que não tinha, e principalmente, né, que não tinha essa natureza contributiva. Preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial, então você passar a estruturar esses regimes de forma que você busque o equilíbrio a longo prazo. A previsão da instituição da Previdência Complementar, e aí nós temos essa previsão instituída desde a emenda número 20, mas no primeiro formato que ela foi incluída dentro do artigo 40 da Constituição, se previa a necessidade de uma lei complementar para disciplinar essa Previdência Complementar no âmbito do serviço público. Na época foram encaminhados 3 projetos de leis complementares, 2 deles vingaram, né, geraram as leis complementares 108 e 109, que são as leis básicas da Previdência Complementar. O terceiro, que disciplinaria a Previdência Complementar dos servidores, não foi à frente. A emenda 41 de 2003 muda esse modelo para que cada ente, por lei própria, estabeleça a Previdência Complementar dos seus servidores, mas somente no ano de 2012 nós vamos ter essas leis começando a ser aprovadas. Temos hoje já a lei 12.618 de 2012, que disciplina a FUNPRESP, e os 4 estados da região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, nessa sequência já criaram Previdência Complementar para os seus servidores públicos, e a partir do momento da criação da Previdência Complementar, você limita o benefício do regime próprio de previdência ao valor do teto do regime geral, né, os R$5.000 e poucos hoje previstos. E melhorias na organização, supervisão e regulação desses regimes, e que nós vamos estar falando um pouco mais nos próximos slides. Bom, aí nós temos o marco normativo dos regimes próprios de previdência social, né, lá na Constituição, no artigo 40. No final de 98, nós tivemos a Lei 9717, que é a lei que vem dar as normas gerais de organização e funcionamento desses regimes. E essa lei, no seu artigo 9º, estabelece a competência para que o Ministério da Previdência Social, hoje Ministério do Trabalho e Previdência Social, passe a estabelecer normas, diretrizes, parâmetros para esses regimes e passa a exercer um trabalho de supervisão sobre esses regimes. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem alguma referência também em relação aos regimes próprios, em relação à questão do equilíbrio financeiro e atuarial, e no ano de 2001 nós temos a criação de um instrumento, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que ele é exigido para que os entes da federação, estados e municípios possam ter acesso a transferências voluntárias de recursos da União, e para que eles tenham acesso, eles precisam estar cumprindo aquilo que a legislação estabelece. Então aí eu faço um pouco essa comparação, né, do modelo antes de 98, que é esse que nós temos em vermelho, e o modelo depois de 98. Então antes nós tínhamos ausência de supervisão, gestão inadequada, recursos não repassados ou desviados para outras finalidades, déficit atuarial crescente e, por consequência, um sistema que certamente seria não sustentável. A partir do final de 98, que nós passamos a ter esse exercício da supervisão, nós vamos encontrar avanços na gestão, correções de distorções do período anterior, uma busca pela capitalização de recursos dos regimes próprios e pela sustentabilidade. Vou passar agora a apresentar alguns dados gerais sobre os regimes próprios de previdência, para conhecimento de vocês. Dos 5.597 entes da federação que nós possuímos, nós temos regimes próprios de previdência instituídos hoje em 2080. Então, temos regime próprio na União, em todos os estados no Distrito Federal, todas as capitais e mais 2.000 e poucos municípios aí. Os demais municípios não criaram regime próprio, então seus servidores públicos estão vinculados ao regime geral de previdência social. Porém, como eu tenho uma prevalência dos regimes próprios nos municípios de maior porte, 70% da população brasileira vive em um município onde aquele ente, aquele município criou um regime próprio de previdência social.
Desses 2.080 regimes próprios, aqui nesse quadro seguinte, nós mostramos a situação deles em relação ao CRP, né, a situação de regularidade previdenciária, de cumprimento daquilo que a Lei 9717 e os atos normativos do Ministério da Previdência estabelecem. Hoje nós temos um número bastante baixo, né, de entes com a situação de regularidade previdenciária, um pouco abaixo de 50%, 49,2%, sendo que há um ano atrás esse número era ainda baixo, mas estava em torno de 55%. Então aqui a gente enxerga um pouco esse efeito desse momento atual difícil que nós temos passado e que tem afetado o orçamento dos entes nas 3 esferas da federação, se refletindo também na capacidade desses entes de cumprirem as exigências, né, em relação à regularidade dos seus regimes próprios de previdência social. Temos aí cerca de 12% a 13% desses regimes com o CRP por força de decisão judicial, é um tema que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, e os outros 38% sem o CRP. Aqui o nosso universo de segurados dos regimes próprios de previdência social no país, são quase 10 milhões, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e ali eu chamo a atenção do da última coluna, né, que mostra a relação entre o número de servidores ativos e o número de aposentados e pensionistas. E vemos como essa situação na União e nos estados, né, e Distrito Federal, ela é uma situação bastante desfavorável, em que o número de aposentados e pensionistas já é quase igual ao número de servidores ativos. Então, praticamente você paga uma folha de ativos e uma outra folha de aposentados e pensionistas no mesmo montante. Nos municípios, como são regimes mais jovens, né, como eu disse, a grande maioria criados ali na década de 90, então com um pouco mais de 20 anos de existência, essa relação ainda é mais favorável, uma relação de cerca de 4 servidores ativos para cada aposentado e pensionista, e nós vamos ver como que isso se reflete no resultado financeiro desses regimes mais à frente. Nesse quadro aqui, nós mostramos a quantidade de recursos que estão vinculados já aos regimes próprios, né, o patrimônio que esses regimes possuem, e isso aqui a gente já começa a fugir um pouco daquela ideia comum, né, que as pessoas têm de previdência, né, tirando a previdência complementar, que sempre teve essa lógica de capitalização, mas normalmente as pessoas enxergam a previdência no mesmo sistema que funciona no regime geral, ou seja, tudo que se arrecada num determinado mês é destinado ao pagamento dos benefícios, né? E nos regimes próprios, na União não, a União opera ainda na mesma lógica do regime geral, mas nos demais regimes próprios vem se buscando construir um modelo no qual esses regimes eles formem poupanças, eles formem reservas para o pagamento futuro dos benefícios. E a situação que nós temos hoje é essa, então, de um patrimônio acumulado de 180 bilhões de reais, dos quais cerca de 109 bilhões em recursos, né, a moeda aplicada no mercado financeiro, e os outros 71 bilhões de reais de outros ativos vinculados a esses regimes. Aqui essa distribuição entre estados e municípios, e aí por modalidade, né? Então estados, aplicações no mercado 34 bilhões de reais, outros ativos 58 bilhões de reais, dentro desses 58 bilhões o valor mais expressivo aqui, são os royalties do petróleo vinculados ao regime próprio de previdência do Rio de Janeiro. Esse valor no final de 2014 era algo em torno de 80 bilhões de reais, houve uma queda, por quê? Porque o Rio de Janeiro reprecificou, né, esses ativos em decorrência da queda do valor do barril de petróleo. Temos ali um montante de 1 bilhão de reais de parcelamentos de débitos, aplicações dos municípios 74 bilhões, outros ativos dos municípios 2 bilhões e 10 bilhões de reais são parcelamentos de débitos de contribuições dos municípios com seus regimes. Aqui essa distribuição em termos percentuais, ali nós vemos que as aplicações no mercado financeiro predominantemente em renda fixa, né, 55% desse total de recursos, como estão distribuídos esses recursos. Esse gráfico aqui nos permite enxergar
a evolução que nós tivemos de 2004 a 2015, né? E aí nós enxergamos um resultado desse trabalho de supervisão feito pelo Ministério da Previdência em relação a esses regimes, né, de se acompanhar o repasse das contribuições, como os recursos estão sendo aplicados, se cobrar a implementação dos planos de equacionamento do déficit atuarial. Então vocês veem que a gente sai ali do ano de 2004, em que nós tínhamos cerca de 19 bilhões de reais, e chegamos a 2015 com 180 bilhões, sendo os 109 bilhões de aplicações no mercado financeiro. Se eu pego ali a base ali, né, que são as aplicações de municípios, a gente parte de 12 bilhões para 74 bilhões de reais nesse período. Bom, aí passamos para a terceira e a última parte da minha exposição para falar de desafios, né? Começamos falando dos avanços, apresentamos aqui os dados, né, grandes dados aí dos regimes próprios, e vamos falar agora de desafios, né? Embora nós tenhamos conseguido avançar nesse período, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, né? Na verdade, temos muitos problemas ainda a serem superados. Em relação a esse trabalho de acompanhamento dos regimes próprios, nós temos um risco concreto hoje, que é o risco da judicialização, né? Um instrumento básico que nós temos para cobrar a regularidade previdenciária é o CRP. E nós temos, ao longo dos últimos anos, à medida em que você vai avançando em relação a tornar mais rigorosas essas regras de controle e supervisão, você tem uma tendência também a que se busque obter esse CRP, não pelo cumprimento das regras, mas se buscando uma liminar junto ao Poder Judiciário, né? Então, hoje, dos 2.080 regimes, eu tenho 268 deles, 13% praticamente, que estão com CRP por força de decisão judicial. E por que nós temos que ter um modelo de supervisão e de regulação que funcione? Porque é muito fácil de nós compreendermos que para um prefeito, um governador, a visão dele naturalmente será a visão do período do mandato dele, né? E você pensar em construir um regime de previdência para os servidores que ele seja sustentável daqui a 20, 30 anos, vai uma linha muito contrária, dissonante daquela preocupação de você atender as políticas públicas de interesse da população no curto prazo, né? Então nós temos que buscar conciliar isso, porque nós sabemos como as despesas com pessoal são um componente mais expressivo dentro dos gastos públicos, e dentro das despesas com pessoal, as despesas com a previdência são mais relevantes, que se nós não tivermos um esforço no presente, nós chegaremos a um ponto no futuro em que você inviabiliza por completo o atendimento a essas políticas públicas. Então nós temos aí uma necessidade de fortalecimento desse marco institucional. Aí nós vemos que essa distribuição dessas ações judiciais, ela não é uniforme no país, né? Ela está concentrada principalmente em estados da região norte e nordeste, onde nós temos o maior número de ações judiciais. Ali a gente vê, por exemplo, Pernambuco, né? 42% dos regimes próprios do estado do Pernambuco hoje tem o CRP por força de decisão judicial. Então, justamente aquelas regiões do país com maiores necessidades, né, tidas como mais carentes, são aquelas que correm o risco de estarem gerando uma situação de maior insustentabilidade dos seus regimes próprios de previdência social. Outro risco que nós temos é de descapitalização desses fundos previdenciários. Uma das alternativas que o nosso ato normativo, que é lá do final de 2008, que disciplina os regimes próprios para você fazer o equacionamento do déficit, é a chamada segregação da massa. O que é segregação da massa? Você pega aquele contingente de servidores que estão vinculados àquele regime de previdência, você divide em dois grupos, né? Você estabelece normalmente uma data de corte, o grupo mais antigo passa a ser um grupo fechado, em que o Tesouro assume o compromisso das insuficiências financeiras que houverem naquele grupo, ele aportar a diferença para pagamento daquela folha. E uma outra massa, a massa mais recente, que você já busca fazer uma capitalização completa, e quando a gente fala em capitalização aqui, nós não estamos falando em capitalização individual, né? Sempre em capitalização coletiva, mas você busca, então, manter aquele novo grupo sempre equilibrado, formando reservas. Então, para o governante, o que é que acontece? Ele tem, de um lado,
um fundo financeiro que cada vez mais exige aporte de recursos para cobrir essas insuficiências financeiras, né, porque você vai ter menos servidores contribuindo e mais gente recebendo benefício, e por outro lado ele vê que aquele grupo capitalizado ele vai estar nos seus primeiros anos crescendo aquela poupança que está guardada. Então, qual é, vamos dizer, a tentação que surge, principalmente nos momentos de dificuldade? Bom, por que eu não posso pegar essa poupança que eu estou formando de cá e jogar do outro lado para pagar os benefícios? E nós tivemos aí nos últimos 3 anos alguns estados, contrariamente aos nossos atos normativos, seguindo por esse caminho, né? E aí já mostro no slide seguinte o que aconteceu aí com os 4 estados que nós trazemos como exemplo, né? O primeiro deles foi Minas Gerais, aprovou uma lei no final de 2013, eles tinham uma segregação desde 2002, tinham cerca de 3 bilhões e meio de recursos acumulados, e aí no intervalo de cerca de 6 meses, Minas Gerais consumiu quase 90% dessa poupança que tinha sido formada. Por que eles não consumiram 100%? Porque uma parte estava aplicada em aplicações que não podiam ser resgatadas de longo prazo, então Minas Gerais gastou esse recurso. Depois nós tivemos Rio Grande do Norte, aprovou uma lei no final de 2014 e também consumiu aí do seu 1 bilhão de reais que tinha acumulado, consumiu cerca de 60%. E no ano passado, Paraná e Distrito Federal, que aí não aprovaram leis tão radicais de simplesmente acabarem com os fundos, mas fizeram uma transferência de uma parte dos recursos para os fundos financeiros. Esse aqui é a situação do déficit financeiro, superávit ou déficit, né, dos regimes próprios de previdência no ano de 2015, os municípios ainda com um superávit de 6 bilhões de reais, os estados com um déficit de 60 bilhões, a União, servidores civis, 35 bilhões, tem uns outros benefícios ali, 4 bilhões, e militares, 32 bilhões. Aqui o déficit previdenciário da União, ano a ano, são valores correntes, né, então aqui não tem... teria que ser tratado o efeito da inflação ou percentual do PIB, isso não está considerado, mas em valores correntes, como esse déficit previdenciário evoluiu ao longo dos últimos anos, incluindo civis e militares, ali a distribuição percentual, civis 49%, militares 45%, e aqui a evolução do resultado financeiro dos 3 grupos da federação, os municípios são o verde ali, né? Então os municípios, pelo fato de ainda terem um número maior de contribuintes em relação a beneficiários, numa situação ainda de superávit financeiro, permitindo você formar reservas, a União está em amarelo, né? E os estados com a situação aí mais preocupante, né? Com um déficit bastante expressivo anualmente, né? Você... tem aí. Então, para concluir, nós tivemos muitos avanços a partir do final de 98, porém ainda temos riscos consideráveis a serem enfrentados, né? A questão da judicialização do CRP, a ameaça de descapitalização dos fundos previdenciários, o desafio de equacionar o déficit atuarial passado, e sempre que a gente for enxergar o déficit atuarial passado, nós temos que lembrar qual foi a origem desse déficit, né, um modelo que existia lá antes de 98. Temos o problema de regras especiais de acesso a benefícios, Marcelo hoje mencionou um pouco a questão de contra-reforma, né? Então nós estamos falando aqui de medidas destinadas a tornar a Previdência equilibrada, sustentável, né? Mas nesse mesmo momento nós temos alguns projetos dentro do Congresso Nacional, como por exemplo a PEC que quer tornar todas as aposentadorias por invalidez no serviço público integrais, independente da causa e do tempo de contribuição. Nós temos uma PEC que está no Congresso, né, que se for a plenária a gente tem certeza que ela vai ser votada, que acaba com a contribuição dos inativos. Nós temos projetos de lei complementar que estão no Congresso, que estendem as aposentadorias especiais para um grupo cada vez maior de categorias de servidores. Então, assim, os movimentos que há dentro do Congresso são exatamente o oposto daquilo que nós estamos debatendo. E temos o desafio, que é o desafio aí da Previdência como um todo, não específico dos regimes próprios de Previdência, que é o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira. Então, assim, muito rapidamente, né, esse é o painel que nós tínhamos aí para trazer para vocês sobre os regimes próprios de Previdência Social. Muito obrigado.
Obrigado, Narlon. Bem, deixa eu já passar a palavra para o Paulo. Vou ligar. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite formulado pela Fundação Getúlio Vargas. Voltar a essa casa mais uma vez é sempre uma alegria. E vou tentar ser o mais rápido possível. Eu misturei algumas apresentações mais recentes que eu tenho feito, incluí alguma coisa de salário mínimo. E eu sempre digo que eu posso fazer a apresentação segundo o tempo disponível. Pode ser 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Aí é a questão do... Pode ficar o dia inteiro debatendo, porque o tema é bastante interessante, né? Muito promissor para o debate. Bom, aqui é só dar uma apresentação rápida de como é que estão as contas, né, da Previdência Social, incluindo o INSS, servidores da União, estados e municípios, e o resultado agregado. Quer dizer, para 2014, o que nós tivemos é um déficit de aproximadamente 3,1% do PIB. Quero dizer que, se não tivesse déficit na Previdência, nós teríamos virado 2014 sem o rombo que viramos nas contas públicas e que tanta preocupação ensejou no ministro Joaquim Levy quando chegava ao governo no final de 2014. O fato é que, apesar de haver muita iniquidade e muitos problemas de justiça social no nosso sistema previdenciário, uma coisa é certa, no que diz respeito às despesas dos regimes próprios e regime geral, particularmente na União, né, que é o maior número do total, como foi feita a apresentação aqui, os gastos da União, que cresceram muito depois de 91, basicamente como consequência da Constituição de 88, que aqui foi muito bem trazido, né, trouxe para o regime próprio 600 mil servidores na União, algo semelhante, o que levou rapidamente a despesa previdenciária da União, como vocês podem ver, de 0,9% do PIB para patamar de 2,1% a partir dos anos 90, e dali ficou, tendo até se reduzido nos anos mais recentes, provavelmente 15, 16, como o PIB andou para trás, a despesa como proporção do PIB deve ficar no patamar de 2%, mas está mais ou menos estável. O que vem crescendo, e vem crescendo bem, é o gasto do regime geral, aquele que atinge basicamente a grande maioria da população brasileira e todos os trabalhadores da iniciativa privada. Se juntar tudo, colocando em destaque o regime próprio da União, Estados e o regime geral, o que nós temos é que o gasto previdenciário brasileiro, que nos anos 80, final dos anos 80, era menos de 4% do PIB, está na casa dos 12% do PIB, ou seja, nós crescemos o gasto previdenciário com desempenho chinês, mas a economia anda a passos de cágado, então, provavelmente, vamos ter problemas graves para o futuro. Bem, quando a gente pensa em sistema previdenciário, quer dizer, o que deve ser a trajetória do gasto previdenciário? Então, eu peguei e dividi o gráfico em 4 pequenos quadrantes. Aqui no eixo horizontal, países com população jovem, majoritariamente jovem, países com população mais idosa. Do lado esquerdo, no eixo X, o que a gente tem é gastos como proporção do PIB. Basicamente, o que se tem é, dividindo isso aí em 4 partes, países com população jovem e gasto baixo. Aqui, indo para cima, países com população jovem e gasto alto. À direita, países com população idosa e gasto alto, e, por fim, países com população idosa e gasto baixo. Bom, o fato é que, de maneira geral, a trajetória previdenciária de todo e qualquer país, e eu pesquisei mais de 150 países, é fazer esse percurso, sair desse primeiro quadrante aqui e caminhar mais, quer dizer, em ambos os casos para a direita, porém um com mais inclinação, outro com menos inclinação, de modo que, tornando-se mais velho, aumenta o gasto previdenciário inexoravelmente, podendo ser um gasto acelerado ou um gasto mais parcimonioso. O fato é que o Brasil é exatamente aquilo que nós poderíamos chamar de disfunção.
Nós somos um país jovem e gastamos como um país velho. Somos um país de renda média e gastamos como um país rico. Se vocês olharem aquela linha amarela, mostra que o Brasil tem um gasto previdenciário equivalente a países basicamente desenvolvidos, Alemanha, Japão, apesar de ser muito mais jovem do que esses países. Por outro lado, se eu olhar sobre a ótica da idade média do nosso povo, né, a composição etária, que é dada pela razão de dependência demográfica, nós deveríamos estar gastando hoje algo como 4% do PIB, e a gente gasta 12%. É inexorável pensar que, se vamos deslocar a direita à medida que ficarmos mais velhos, o nosso gasto, que já é alto, só não é tão alto como alguns casos, ali, alguns países europeus e a Itália, que é um caso exemplar de despesa, nós vamos superar a Itália em termos de gasto num prazo muito rápido, que eu vou mostrar para vocês a dinâmica demográfica do nosso país, que, obviamente, o Kaysor já deve ter apresentado, enfim. Muito bem. Se vocês olharem entre 95 e 2013, os gastos da Previdência Social, vocês vão olhar que aposentadorias têm crescido a um ritmo de 6,62% ao ano. Nós temos pensões por morte crescendo a um ritmo de 6,86%, e LOAS, benefícios assistenciais, LOAS e RMV, basicamente LOAS, porque RMV é decrescente, crescendo 10% ao ano, os gastos. Ou seja, nós estamos tendo gasto previdenciário a um ritmo que a economia não tem capacidade de absorver. Mesmo nos anos de muito crescimento da receita tributária no país e de um pequeno aumento do grau de formalização da nossa economia, se vocês olharem os últimos 30 anos, o crescimento médio da economia brasileira não supera 2,5%. E nós estamos tendo gastos já há 20 anos, porque nós estamos em 2016, a um ritmo de 6% ao ano. Isso é insustentável, simplesmente insustentável. Poderia trazer um monte de debates ainda, de detalhes específicos, enfim, porque a situação não apenas é insustentável pelos dados que nós temos, pelo que vai ser no futuro. E que não é só a combinação do efeito demográfico, é o fato de que também, junto com o impacto demográfico, tem um outro impacto que é de mudança do padrão comportamental da sociedade brasileira. A inserção, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho. Parte desse crescimento aqui capta um mercado de trabalho que era extremamente majoritária a participação masculina, e agora vai começar a ter quase que igualdade da participação feminina no total de aposentadorias, que, aliás, devo dizer, vem crescendo num ritmo mais acelerado nos últimos anos do que a aposentadoria masculina. Poderia argumentar também que, no caso da aposentadoria feminina no Brasil, o déficit atuarial da aposentadoria feminina é quase 40% maior do que do masculino, por razões óbvias. Ela se aposenta por 5 anos mais cedo e vive 8 mais tarde. Então, além disso, a mulher é majoritariamente o grupo que acumula mais benefícios quando tem pensão, né? Até porque ela fica viúva e, lamentavelmente, nós não ficamos. Enfim... Enfim, faz parte da vida. Bem, o fato todo é que, se eu olhar para frente, quer dizer, nós já estamos aí na segunda linha, né, 2010, terceira linha, 2011 e 2020, o que é curioso é o seguinte, se vocês olharem, eu só peguei os dois grupos, de 15 a 59 e de 60 ou mais, porque basicamente eu consigo dividir a população naqueles que têm o potencial de sustentar o sistema e aqueles que são beneficiários do sistema. Tradicionalmente, na literatura internacional, usa-se o grupo de 60 anos ou mais, ou 65 anos ou mais. Eu adotei o de 60 anos, mas devo chamar a atenção dos senhores de que, mesmo nesse grupo, 60 anos, no caso brasileiro, se eu tivesse que fazer um recorte, eu deveria fazer um recorte com idades mais precoces. Por quê? Porque a probabilidade de uma pessoa estar aposentada com menos de 60 anos no Brasil, acima de 55 anos, é quase 60%. Então, se eu tivesse que pegar uma idade para fazer
a taxa efetiva, né, de dependência demográfica, eu teria que pegar alguma coisa como 56 ou 57 anos, mas o meu corte está em 60. O que é interessante é que na década de 2000 a 2010, a taxa de crescimento da população dependente era o dobro da taxa de crescimento da população em idade ativa. Nessa atual década passa a ser 4 vezes e na próxima simplesmente 12 vezes. O ritmo de crescimento da população de beneficiários vai crescer a uma taxa 12 vezes maior do que a taxa daqueles que vão gerar riqueza para pagar os aposentados e pensionistas. Muito bem, e já na década seguinte, ou seja, na década de 30, a nossa população em idade ativa vai crescer a ritmo negativo. Muito bem, isso é importante porque mostra qual é a trajetória futura em termos relativos da população que vai sustentar aqueles que vão viver de benefícios. Bom, são inúmeros os fatores, por isso que eu digo, pode ficar um dia inteiro debatendo cada um dos fatores que fazem ou determinam esse excessivo gasto. Eu vou me concentrar em alguns mais importantes. Primeiro, os incentivos inadequados. Eu acho que o Bernard aqui já trouxe alguns deles. Num livro que eu escrevi com o Fábio Giambiase, eu até tenho uma passagem que é uma passagem engraçada, que é algo semelhante a isso. Enfim, 2 casais, enfim, no final, o cara desesperado falou: eu contribuí a vida inteira, minha mulher não pode receber um benefício, e o outro casal que nunca contribuiu recebe, e aí ele pega um ônibus aos 42 graus de verão ali na central do Brasil e ouve uma musiquinha ao fundo. Que país é esse? É um pouco nosso. Quer dizer, quem contribui não leva e quem não contribui leva. É muito, enfim. Os incentivos são inadequados, eu vou dar alguns exemplos só, eu poderia falar de muitos outros, mas, enfim, vou falar de alguns, vou destacar a mudança demográfica e alguma coisa de indexação do benefício ao salário mínimo. Aqui tem uma pequena amostra de países, com idade de aposentadoria para homem e mulher, e a terceira coluna de cada par, né, de cada grupo de países, aí, indica se tem ou não igualdade de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Como vocês podem ver, isso aí é um número, basicamente, metade dos países tem igualdade de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Outra metade não, mas a tendência é que as reformas mais recentes estão fazendo não apenas o aumento da idade de aposentadoria, como progressivamente a igualdade de condições de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. A idade média de aposentadoria de homens nesse grupo de países é basicamente 65 anos, 64,9. E das mulheres, 64 anos. Repare que está muito próxima a idade média de aposentadoria naquele grupo de países entre homens e mulheres. Mas vejamos no caso brasileiro, e aqui eu quero destacar, porque no grupo de aposentados ou aposentadoria por tempo de contribuição, a idade média do homem é de 55 anos e da mulher 52. Eu quero chamar a atenção dos senhores que é sobre esse conjunto de aposentadorias que incidiu o fator previdenciário e que motivou a mudança da nossa regra, tendo, digamos assim, o Congresso usou uma medida provisória que tratava de pensão, que é a medida provisória 664, e ali fez uma contra-reforma. Quero chamar a atenção dos senhores que esse grupo de aposentadorias representa 25% do total de aposentadorias. E elas consomem mais de 45% dos gastos. Ou seja, é aposentadoria de quem, cara pálida? Quando alguém defende a extinção do fator, ele está defendendo o direito e a renda do trabalhador pobre? Não. Temos que dar nome aos bois. Eles defendem a elite do trabalhador do setor privado. Basicamente, quem são? Metalúrgicos, bancários, professores. São esses que estão sendo protegidos pelo término do fator previdenciário. Ou seja, aquele que diz que quem defende a idade de aposentadoria de 65 anos, ou 64, ou 63, é contra o trabalhador, é mentira, porque o trabalhador é aquele que se aposenta por idade. E aquele que se aposenta por idade é aquele que recebe um menor benefício previdenciário.
Seja porque ele não tem acesso ao mercado de trabalho, seja porque, quando tem, ele oscila entre o desemprego e a informalidade. Ele não consegue compor os 35 anos de contribuição previdenciária e vai se aposentar por idade. Não é à toa que é o maior número de aposentadorias é a aposentadoria por idade, e o rendimento médio, o benefício médio dessa aposentadoria é 60% daquela que é o tempo de contribuição. Então, tem que ser dado nome aos bois. Quem defende o 85, 95, está defendendo a elite do trabalhador do setor privado. Curiosamente, é um certo grupo de trabalhadores que é muito bem representado em certos segmentos da sociedade brasileira. Se eu pegar um outro incentivo errado, então, o primeiro incentivo é que a gente se aposenta cedo, a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo muito mais favorecida do que por idade, é a aposentadoria que incide sobre segmentos médios da sociedade brasileira e não sobre os segmentos pobres da sociedade brasileira, que continua se aposentando com 64, 65 anos e vai continuar com as regras atuais. Muito bem, mas há outros, pensão por morte. Aí eu listei vários países da Europa, alguns países da América, enfim, não dá para fazer uma lista exaustiva, mas o que é importante, pensão no mundo como é. São raros os casos em que a pensionista, eu vou falar mulher, porque 90% das pensões são dadas às mulheres. Mas, obviamente, que o homem também pode receber. Praticamente em todos os países do mundo, a pensão é uma fração do benefício da integralidade, que depende de vários fatores, varia de país para país. Se a pessoa é aposentada, ela recebe um pouquinho de pensão, em alguns casos não recebe nada. Se tem filho menor, recebe um valor maior, se não tem filho menor, recebe um valor menor. No caso brasileiro, nós temos uma regra, agora com a medida 664, medida provisória 664. Pô, já foi, cara? É verdade, faltam 3, desculpe. Bem, falta 3 para 20, hein, Marcelo? Bom, aí é o seguinte. Bom, tem vários, vocês podem depois pegar. No caso brasileiro, isso é importante, então tem mais alguns outros países da Europa, e aqui no Brasil tem da América também. Tá? Somente com a mudança agora da medida 664, é que se estabeleceu prazo de duração para o benefício de pensão na ausência de filhos, né? Na ausência de filhos menores, senão até que o filho seja maior, enfim. Mas o que é importante, recebe 100% do benefício, em qualquer idade, independente de ter ou não ter filho. Isso que foi aprovado. E, por fim, permite a acumulação. Então, e, no caso, a acumulação integral. Não é à toa que, se vocês olharem aí, das pessoas que recebem benefício de aposentadoria, olha lá, em 92 e 2013, pensionistas que são aposentados, era 8,3%, passou para 28%. Pensionistas que são aposentados e trabalham, 1,8% e 3,3%. Mas o que é interessante, que acumulam outras rendas, que já era grande, passou para quase metade do total daqueles que recebem benefício de pensão. Então, significa dizer o seguinte, em muitos casos o cara recebe aposentadoria, recebe pensão e continua trabalhando, porque se aposentou muito cedo, né? Então, e como há um casamento intergeracional, que é a modalidade de casamento que mais cresce no Brasil, esse foi um outro trabalho que fiz há muito tempo atrás, o que está crescendo é o número de viúvas jovens. Elas, enfim, vão receber um benefício por muito tempo, muito tempo. Os maridos morrem, ela com 40 e poucos anos, elas vão durar até os 80, e aquele benefício que tinha uma previsão de duração de alguns poucos anos, está durando 20 anos, 30 anos, 48. Bem, bom, a mudança demográfica é importante porque vai ser rápida, nos próximos 25 anos, então a gente não tem mais tempo. Depois de muito tempo no poder, parece que o governo despertou para o fato de que é necessário fazer mudança previdenciária. E como certa vez eu disse ao ex-ministro Gabas, em que ele argumentava que quem era a favor da reforma previdenciária era contra o trabalhador, eu disse para ele que ele estava errado antes, na hora e depois, que ele mudava conforme o cargo. A melhor coisa que ele faz é andar de motocicleta, parece. Bom, mas o fato todo é que essa situação do Brasil demográfica 80, o primeiro grupo é de jovens, o grupo central é da população em idade ativa, e esse grupo aqui à direita
são os idosos. Eu vou passar rápido, porque o que importa é a dinâmica, né? É isso que vai acontecer, o Brasil caminhando, e isso será em 2050. Então, isso nos leva a pensar muitas coisas, não apenas na questão previdenciária, mas na questão de educação. Só pela redução da população à idade escolar, alocar todo o pré-sal para a educação e jogar dinheiro no lixo. Não tem nenhuma razão. Mas, enfim, isso é outro debate. Mas o fato é que o número de população em idade ativa vai ser o mesmo que em 2010, porém o número de pessoas aposentadas e pensionistas será só 3-4 vezes maior. O que é pior, serão 3,6 milhões de aposentados de 90 anos ou mais e mais de 200 mil centenários. A última coisa que eu vou falar, me perdoe, Marcelo, é sobre o efeito salário mínimo. Ele indexa 60% dos benefícios e isso corresponde a 40% do gasto. Tá? Se vocês olharem ali a quantidade de 2000 a 2014, em termos de valor, passou de 33% do valor para 44,3%. Ou seja, em apenas 14 anos, cresceu uma taxa média anual de 2,1%, que é alto. Bem, o fato é que hoje, se o salário mínimo crescer 1% real, imediatamente o gasto real da Previdência, sem fazer nada, sem ninguém se aposentar, é 0,44%. É isso. Mas, como vocês vão ver aí, o gasto previdenciário com os vários tipos de benefícios são altos, e aqueles associados ao salário mínimo são também particularmente altos, uma taxa de crescimento anual muito grande. Então, significa dizer que aquela relação de 44% do gasto vai subir, vai chegar a mais de 50% do gasto. É por isso que todo mundo, você encontra muita gente, eu ganhava 3 salários mínimos, hoje eu só ganho 1 salário mínimo. Está todo mundo indo para o mínimo, vai ser uma imensa maioria de mínimos. Só que aí tem uma enorme igualdade, porém um efeito perverso. Qualquer ganho real do mínimo é gasto real na veia da Previdência. Bem, o salário mínimo de 94 para cá, em termos reais, cresceu 2,6 vezes. Eu acho que não tem nenhuma aplicação no país que tenha crescido tanto como o salário mínimo. Muito bem. Agora, o que é pior, o argumento é que o salário mínimo combate a pobreza. Eu já fiz simulações pegando salário mínimo no sistema previdenciário. O que é importante é o seguinte: quem entrou no sistema previdenciário não são os mais pobres. Se ele já entrou no sistema previdenciário, eles não são os mais pobres. De modo que o salário mínimo, quando você pega a distribuição de renda das pessoas que recebem o benefício, ele incide mais sobre os mais ricos do que sobre os mais pobres. A grande maioria já está no meio da distribuição para a direita. Tá? Eu fiz uma simulação mostrando que se eu pegasse todos os benefícios previdenciários e fosse reajustado apenas pela inflação, e a diferença de gasto dado pelo salário mínimo eu focalizasse no programa Bolsa Família, eu era muito mais custo-efetivo no combate à desigualdade e à pobreza. Então, a gente está jogando dinheiro para quem já não precisa mais. Bom, senhores, eu não vou adiantar, senão o Marcelo vai me dar bronca aqui. É só o que fazer, é fazer ajuste, mexer nas regras, basicamente mexer nas regras. Tá? E aí tem algumas regras, preservar direitos de quem já tem, uniformizar regras para atingir o sistema único para todos os trabalhadores, que parece ser o comum, né? a posição comum de todos que estudam um tema, fazer uns ajustes diluídos no tempo, para dar tempo para se adaptar, mas cada vez a gente tem menos tempo. Cada vez tem menos tempo. O ajuste vai ser cada vez mais acelerado. E se não fizer agora a presidenta quer fazer, mas eu acho que não vai fazer. Talvez em 18, não sei, ou em 22. E aí cada vez menos tempo tem para fazer a diluição no tempo. Bom, e definir regras de transição e regra para os novos entrantes. Eu paro aqui porque tem uma série de detalhes técnicos das regras que eu proponho, mas basicamente é uma transição suave, não tão suave como eu já pensei em trabalhos anteriores, porque a gente não tem mais tempo. Muito obrigado. Bem, obrigado. Deixa eu abrir para as perguntas, a gente não tem muito tempo para as perguntas, vamos abrir para 2 perguntas e aí os participantes aqui da mesa respondem. Alguém tem alguma questão? Não? Não? Então, dou por... tem, desculpa. Só se identifica, por favor. E você, Sônia? Sim? Ok.
Por favor, se colocar identifique. uma questão para todos. Meu nome é Ernesto Ousado. É o seguinte, o que é para todos, quem quiser responder. O problema da previdência dos mais pobres colocou o fato de que ele tem uma oscilação muito grande no mercado de trabalho, então não tem uma contribuição permanente. E ele não deve ser esquecido no sistema previdenciário. Como resolver isso, primeiro? Segundo, é o trabalhador rural. Também, ele tem problemas que oscilam também ao longo da vida dele. Acho que tanto um quanto o outro merecem, sim, ter uma previdência justa, tão justa quanto os mais favorecidos. Como equilibrar isso? Qual a regra que poderia utilizar? Ele diz o seguinte, se ele fica um tempo fora, o que fazer com ele? E depois ele volta. Ficar fora de novo, ele volta. E o rural também. Tem fora, entra e sai. Porque é um programa com o seguinte aspecto, é um programa de distribuição de renda isso. Que ajuda ao longo do tempo a melhorar a renda dessas pessoas, né, no futuro. Então, tem uma questão de justiça social e também de futuro dessas pessoas ao longo da vida, quando eles não mais têm renda para poder consumir. Então, você tem que garantir o consumo dessas famílias quando atingem uma certa idade. Para todos, quem quiser comentar aqui. Ok, deixa eu passar para a segunda pessoa. Quem mais quer? Sônia, você queria fazer uma pergunta? Sim. Boa tarde. Parte substantiva, a maior parte do déficit corrente da Previdência está associada à aposentadoria rural, à Previdência rural. Se fala muito pouco disso, né? Hoje de manhã se falou do ajuste de parâmetros, igualando a idade de aposentadoria rural à urbana. Quer dizer, quando se fala em equiparação, homogeneização, basicamente é isso. Mas se fala muito pouco do financiamento. O fato de ser sistemas de contribuição diferentes, quer dizer, não contributivo na área rural. Por que se fala tão pouco e qual seria a saída para isso? Quer dizer, na medida que o déficit é muito importante. Não existe bala de prata, mas essa seria quase de prata em termos de redução do déficit da Previdência. Ok. Obrigado. Vamos passar para a mesa. Quem gostaria de comentar? Alguém gostaria de comentar? Oi. Eu aproveito e já comento as duas que eu acho importantes. Em primeiro lugar, quando a gente olha a Previdência Rural no Brasil, eu tenho até, não aqui, mas em outro lugar, eu tenho uma apresentação detalhada sobre Previdência Rural. Quando a gente olha para a despesa previdenciária rural, a gente vê o Brasil de 50 anos atrás. A gente não vê o Brasil de hoje. Não é à toa que, para todas as unidades da federação, a incidência de aposentadoria rural no total de aposentadoria é sistematicamente maior do que a população rural no total da população daquele estado. Por quê? Porque ele retrata um Brasil de 50 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para os dados previdenciários, e faz parte digamos assim, da dinâmica do estudo previdenciário, aquilo que você está olhando hoje não é o Brasil de hoje, é o Brasil de 30, 40 anos atrás, aquele que se aposentou atrás. Então, esse é o primeiro ponto. A população rural hoje no Brasil, hoje, nos últimos dados do censo, que já foi 40%, 50%, e na década de 50 era maior do que a população urbana, hoje é aproximadamente 8,5%. Então, a população rural mesmo, é pequena. Esse é o primeiro ponto. A população é basicamente urbana. O trabalhador rural, e basta pegar os dados do IBGE, mudou completamente o perfil daquele trabalhador que a gente olha também no Brasil dos anos 50, 60, 70, enfim. Você tem grandes empresas empresariais, agrícolas e agropecuárias, onde o trabalhador é qualificado. Você tem um monte de trabalhador trabalhando no campo qualificado. O cara que pega um trator, o cara que pega uma colheitadeira, ele não é aquele trabalhador que trabalha na roça, como a gente nem imaginava, ou que passa na novela, os caras colhendo algodão, é tudo automatizado. Então, mudou um pouco. Agora, é obviamente que a gente tem que proteger esse cara, e uma parte desse trabalhador, sobretudo na região nordeste, norte do país, ainda tem um trabalhador rural ainda muito precarizado. Então, nós temos que dar
mecanismo de garantia a essas pessoas. Tem que ter acesso ao benefício, ninguém é contra. Tem que ter acesso ao benefício e obviamente, estimular, ainda que contribuições esparsas, a contribuição desses trabalhadores. É muito importante a gente, no caso da Previdência Social, ainda mudaram as regras de aposentadoria rural. Durante um certo tempo, bastava 2 testemunhas dizer que você tinha trabalhado no campo, você podia se aposentar. Então, tem uma hipertrofia de trabalhador rural, isso pesa nas contas atuais da Previdência Social. Isso mudou, foram aprimoradas as regras, é necessário a comprovação mais efetiva do trabalhador, do trabalho rural, ser efetivamente exercido, ter comprovação de que houve exercício da atividade rural. Da mesma coisa, os trabalhadores mais pobres. E esses trabalhadores mais pobres, amigo, eu quero dizer muito claramente para você, e é só olhar a distribuição de pobreza, segundo faixa etária, urbano-rural. No Brasil, a pobreza tem nome, tem fotografia, tem telefone, a gente consegue identificar. São crianças e jovens que são pobres no Brasil. Eu sempre digo, quando era pequeno, menininho, quem era pobre era velho. Muito velho. Os velhos andavam na rua miseravelmente. Aí o Brasil conseguiu uma conquista enorme, acabou com a pobreza entre velhos. A probabilidade de um indivíduo pego aleatoriamente, ser pobre, que é pobre, ser velho, comparado a ser jovem, é 1 para 18, só isso. Então, a pobreza hoje está concentrada em crianças e jovens. O problema dos idosos já está praticamente resolvido. Foi dito aqui que a cobertura de 90% é mais de 90%. Se você pegar 70 anos ou mais, 96% dos velhos estão protegidos, seja com benefício assistencial ou previdenciário. Agora, a gente há que convir que, se eu quero acabar com a pobreza estrutural do país, eu tenho que, de um lado, proteger os idosos para não cair na miséria. E, do outro lado, investir nas crianças e jovens para que eles saiam da miséria. Isso é importante. Eu sempre me pergunto por que uma criança que está em idade escolar recebe R$70 do Bolsa Família e não terá oportunidade de acesso a melhor educação, a melhor oportunidade de trabalho, tá certo? Essa é a realidade. E, na mesma categoria de benefício assistencial, uma pessoa mais idosa recebe R$880. Não sei. Sendo ambos benefícios assistenciais. Mas é uma discussão que a sociedade vai ter que ter. E eu gosto de deixar muito claras as palavras, que é o seguinte: esse jovem que é pobre hoje, ele não vai competir com outros brasileiros, não. Daqui 20 anos, ele está competindo com chinês, com coreano, que vai dar banho nele e mesmo naqueles de classe média do Brasil. Com um problema mais grave ainda. A população chinesa ser absorvida pelo mercado é metade. Só absorveu metade. Portanto, nós vamos viver 30 anos de pressão de custo no Brasil e no mundo inteiro. O primeiro choque dos asiáticos foi o Japão, na década de 60, amigo, acabou com a indústria automobilística americana. Só isso. Pá! É o choque de produtividade. O choque de custo acabou com a indústria americana. Quem de nós, que já tem um pouco mais de 40 anos, que as maiores empresas automobilísticas do mundo não seriam as americanas? Quem de nós, na década de 60 ou 70? Aí vieram os coreanos, outra pancada na área de telecomunicações, esporte e tal, e mais pressão de custo. Só que eles estão pequenos. Entrou um gigante no pedaço, com uma produtividade enorme, com a mão de obra que está se qualificando de maneira acentuada, e vocês vão ver a China. Em 30 anos, a população de analfabetos da China vai tender a zero. Tender a zero. E a gente não conseguiu resolver esse problema com as crianças e jovens pobres desse país. É uma decisão que a gente vai ter. Nós vamos investir no velho ou no idoso, ou na criança. Ainda que tenha, obviamente, limites de aceitação social, quer dizer, nós temos que fazer das nossas crianças, que elas são efetivamente pobres e sem oportunidade, ela ter acesso à oportunidade. E a melhor forma de ter acesso à oportunidade é dar renda para que a família lhe dê educação e o governo dê as oportunidades para isso. Quanto à questão do déficit, Sônia, deixa eu lhe falar uma coisa. É um pouco do filme e a fotografia.
Eu tenho ouvido com muita frequência, o problema de déficit previdenciário no Brasil é o rural, porque o urbano é superavitário. É mais ou menos. Pega as últimas contas. Esse ano vai dar déficit no urbano. Este ano vai dar déficit no urbano. Nós tivemos, se você pegar uma série de 20 anos do urbano, ele vem negativo, aí ele cresce um pouquinho, vira positivo, com esplendoroso mercado de trabalho que nós tivemos nos últimos 6 anos. Isso é insustentável. Isso não existe. Na verdade, esse ano já vai dar déficit. Ele é declinante. Pega os últimos anos, o superávit da Previdência Urbana, nos últimos anos, é declinante, próximo de zero. Próximo de zero. E a rural, ela é negativa, sim, ela é negativa há muito tempo. Agora, é mais ou menos que no funcionário público. Está lá a flat, 2% do PIB, é aquilo, na União. Estados e municípios ainda têm muito déficit a revelar. A União, não. Então, rigorosamente falando, basta ter um suspiro de crescimento, aí o urbano cresce. Aquele suspiro de crescimento. Nós tivemos anos esplendorosos, nós vimos o desemprego lá embaixo, a renda real crescendo, a taxa de formalidade cresceu e tal. Não é isso que vai acontecer nem o ano passado, que ainda não fecharam as contas, e esse ano. Então, eu acredito que para o ano que vem também vamos ter déficit urbano. Então, o que está é insustentável a estrutura. É impossível o nosso sistema previdenciário comportar tantas deserções legais, como apresentado pelo Bernardo Api, e é óbvio, o cara vai maximizar a renda dele. Se ele puder, em vez de, ganhando 30, levar para casa 20, por que ele vai levar 12? Então, isso é só a pejotização, é um dos casos, mas tem inúmeros outros. Eu já provei num trabalho que as pessoas lindeiras ao salário mínimo, a partir dos 46 anos, deixam de contribuir. E eu pego o grupo de controle, de modo que o que faz com que ele não contribua? Ele já sabe que ele conseguiu os 15 anos de contribuição, que são 180 meses de contribuição da aposentadoria por idade, e não contribui mais. Porra, por que eu vou contribuir se eu levar a mesma coisa? Então, eu sempre digo, o cara é pobre, mas não é burro. A gente acha que pobre é burro. Não é. Pobre não é burro, ele sabe fazer as contas, ele vai lá, se informa. Ele vai lá e pergunta, eu preciso contribuir mais? Até a moça do INSS, não, o senhor não precisa mais contribuir, não. Eu falo, por que eu vou contribuir? Ele oscila entre a informalidade e a formalidade e o desemprego. Quando ele está no desemprego e na informalidade, ele faz os bicos dele, não recolhe nada mais, já preencheu as condições. Então, a gente tem uma série de incentivos errados, incentivos totalmente inadequados, cujo resultado vai ser, eu não apresentei a lâmina, que é o seguinte, nas minhas projeções, sem o efeito da medida do 85-95, porque 85-95, pelas minhas contas, leva o gasto em 28%, em 30 anos. Então, quero só dizer para você o seguinte, se a gente não fizer nada e o PIB crescer a 2% daqui para frente, a despesa previdenciária em 2050 vai ser 16,5% do PIB. Se o PIB crescer a 2%, se crescer a 2%, como eu fiz a conta desde 2014, nós vamos ter que crescer mais que 2%. Já caímos 8%, então vai ter que crescer mais que 2% dali para frente. Então, não sei. Agora, se crescer 1%, vai para 20% do PIB. Então, é esse o futuro. Só algum de vocês quer comentar, por favor, se for rapidamente, bem rápido. Falar bem rápido. Bom, eu vou responder as duas perguntas, do Losardo e da Sônia. Para mim, a solução é exatamente aquela que eu propus. A gente tem que separar claramente benefício assistencial de previdenciário. Assistencial é não contributivo. Fala o seguinte, olha, todo mundo está protegido quando chegar numa certa idade. Todo mundo. Agora, e o urbano rural? Todo mundo. Inclusive a mulher do urbano que hoje está desprotegida. Tá certo? Agora, se tem possibilidade de contribuir num período, contribui. Você falou, é irregular o período contributivo. Quando tem renda, contribui que vai receber alguma coisa a mais em função dessa contribuição. Isso vale tanto para o urbano quanto para o rural. E se for atuarialmente equilibrado, é um bom dinheiro, é um investimento que você está fazendo em você. Tá certo? Sabendo que isso resolve o problema. Agora, dá para fazer isso e ainda dizer que vai corrigir os benefícios assistenciais para o salário mínimo? Não dá. Infelizmente, não cabe no nosso orçamento. Essa que é a verdade. Pode ser que, quando a gente completar a transição demográfica, até possa rediscutir o valor desse benefício assistencial. Mas, enquanto a gente estiver nesse processo de transição demográfica, infelizmente, não dá. Não dá para ter uma população que envelhece e ainda eu vou dando um ganho real de rendimento para os idosos. Infelizmente, essa conta não fecha. Tá certo? E esse é o nosso sistema previdenciário hoje. Então, basicamente é isso. A solução é fazer... É simples, pessoal.
vão na linha do que foi colocado aqui. Vamos separar. Uma coisa é assistencial, a sociedade está financiando fora da folha, não é individual, estou financiando com outro mundo. E outra coisa é previdenciário. Paguei, recebo. Não paguei, não recebo. Me parece bastante... É um modelo simples, parece... vai na linha daqueles 3 pilares, tá certo? O pilar assistencial, não contributivo, um pilar de previdência social pública contributivo e um de previdência complementar, tá certo? Eu acho que sim, é difícil fazer essa transição talvez em outros países porque o custo do assistencial é muito alto. No Brasil não é. Nós já fizemos essa transição para 90% da população, dependendo da idade, mais de 90%. Então o custo não é alto, por que a gente não faz? Obviamente, a gente vai ter que enfrentar o custo político de dizer que a partir de amanhã você não vai ter o seu benefício reajustado pelo salário mínimo. Agora, o grande problema, e aí entra um pouco o que o Paulo falou, eu tenho que mostrar que se eu fizer isso, eu vou ter dinheiro para gastar mais com o jovem. Tá certo? O jovem pobre, inclusive. É isso que a gente precisa botar. Aqui no Brasil a gente não discute, não tem orçamento. Esse é o grande problema. O Brasil não tem uma discussão de prioridades orçamentárias. O que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Obviamente, a discussão de previdência tem que entrar nessa discussão. Na sequência da nossa, a gente tem um coffee break, dá 10, 15 minutos de intervalo e a gente retorna para discutir aspectos macroeconômicos e jurídicos entre 10 e 15 minutos. Obrigado.